Que bom que você está aqui conosco no nosso canal do YouTube. Hoje é o último sermão da série de Filemão, Passado Apagado. Hoje você vai ouvir uma mensagem falando sobre oportunidades. A vida cristã é cheia de oportunidades. Deixe que essa mensagem fale ao seu coração e te abençoe. Vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu? Vamos lá, na primeira mensagem nós falamos sobre vida que reanima corações. No texto de hoje, Paulo de novo vai usar essa expressão, você reanima o meu coração. A segunda mensagem é um pedido de amor. E a terceira mensagem foi ganhando através da perda. Como nós precisamos aprender a lidar com isso. Não tem como estar vivo no planeta Terra sem perder alguma coisa. Você vai perder um ente querido, vai perder um emprego, vai perder uma oportunidade, você vai perder um relógio dentro de casa, o celular. Quem não perdeu o celular? Você vai perder chaves, você vai perder muita coisa. Coisas irrelevantes e coisas significativas. Se eu não aprendo a ganhar através das perdas, a minha vida vai ser ressentida e amargurada. Essa mensagem trabalha com esse tema e hoje nós vamos falar sobre uma vida cristã que é cheia de oportunidades. Você acredita que a vida é cheia de oportunidades? Você pode dizer para a pessoa do lado, aproveite as oportunidades essa semana. Aproveite, não deixe passar. Se eu não estou atento, uma porção de oportunidade passa por mim. Mas se eu estou atento, eu posso aproveitar aquelas portas de oportunidade que Deus coloca diante de mim. Vamos ler juntos o texto? Eu quero convidar você a acessar a Bíblia aí no seu celular. Se você não trouxe Bíblia de papel, dê uma olhadinha enquanto a gente vai acompanhando a leitura. Filemão é uma carta pequenininha lá no final do Novo Testamento. É uma página só, não tem nem capítulo, de tão pequena que ela é. O texto começa assim, Paulo, prisioneiro de Cristo, ele estava em Roma, escrevendo para Filemão que morava em Colossos. E o irmão Timóteo, a você Filemão, nosso amado cooperador. E a irmã Áfia e Arquipo, a família de Filemão, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você na sua casa. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e no seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que compartilhamos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Eu o envio de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me servisse no seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. No entanto, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Ele é para mim um irmão muito amado, mas para você ainda mais, tanto como homem quanto como irmão no Senhor. O texto de hoje é do versículo 17 ao 25. Assim, se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo, confiante na sua obediência, escrevo a você sabendo que fará ainda mais do que peço. Além disso, prepare-me um aposento, pois espero ser restituído a vocês em resposta às suas orações.
Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Amém? Texto precioso, precioso. E eu queria que nós conversássemos sobre oportunidades que surgem. Nessa parte final da carta, Paulo está fazendo meio que um arremate, e a gente pode retirar daí vários temas da vida cristã que podem nos desafiar, nos incentivar e nos abençoar. Primeiro destaque que eu queria falar era sobre a oportunidade de ministrar aos afastados. Você conhece alguma pessoa que já esteve frequentando a nossa igreja, uma igreja, e que por alguma razão, algumas circunstâncias na vida não está mais? Você lembra de alguém que não está mais congregando com o povo de Deus, testemunhando, falando de um relacionamento vivo com Deus? O versículo 17 diz assim: se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Paulo está pedindo a Filemão que receba Onésimo como irmão em Cristo perdoado. Se você não conhece a história de Filemão, a maneira mais simples de compreender é dizendo para você que você é um empresário, você tem uma empresa que está indo, e você tem um diretor financeiro nessa empresa. Esse diretor financeiro deu um desfalque. Fugiu para o exterior com todo o dinheiro que roubou de você. E você teve que administrar tudo isso na empresa, com os outros funcionários. E aí ele vai para um outro país, e ali naquele outro país, ele acaba conhecendo aquele pastor que tinha levado você a Cristo, aquela pessoa que discipulou, que foi o seu mentor e que é o seu mentor até hoje. E lá naquela terra distante, ele aceita Jesus, ele se torna discípulo de Jesus, ele é mentoreado e discipulado por aquele mesmo pastor que discipulou e mentoreia você. Só que a vida, eu não posso simplesmente dizer aceitei Jesus, acabou e esquece o passado. Todos nós precisamos retornar. Lembra, semana passada eu falei, nós temos que fazer restauração e reparação. Isso é parte da experiência cristã. Nós crescemos, a sociedade é impactada com o poder do Evangelho. E é isso que Paulo está dizendo. Olha lá, ele vai voltar para a sua empresa. E olha o pedido que Paulo faz, mas não quero que você simplesmente encontre com ele. Eu quero que você dê um emprego na área financeira da sua empresa, porque ele é bom. E você vai confiar nele porque você confia em mim. Você consegue imaginar o zum dentro da empresa? Quando eles descobrissem que você contratou de novo aquele infeliz que roubou a empresa, quase quebrou a empresa? É isso que Paulo está pedindo. Onésimo era escravo, um escravo foragido deveria ser morto, ou colocar uma gravação aqui, fujão, na sua testa, com ferro quente. E Paulo está dizendo, você não vai matá-lo nem colocar isso, pelo contrário, você vai recebê-lo como irmão em Cristo. O apóstolo Paulo não está criticando a estrutura social da escravatura, mas ele está plantando a semente que destruiria aquela estrutura social que promovia injustiça. Porque agora ele pode trabalhar como escravo. Porque, afinal de contas, se ele não for escravo, ele vai ser o quê nessa sociedade? Vai passar fome. Foi o que aconteceu no Brasil, quando proclamaram a libertação dos escravos, sem nenhum projeto e nenhum plano de capacitação, de emprego, para que aqueles escravos pudessem se sustentar, sem trabalhar nas fazendas. E o caos social se instalou e até hoje nós pagamos essa dívida social, com uma libertação de escravos que não foi planejada. O apóstolo Paulo está dizendo, não, ele continua trabalhando, cumprindo funções dentro da sua fazenda, naquilo que você é responsável, só que você vai tratá-lo como irmão em Cristo. Percebe a mudança que começa a acontecer no tecido social. Se você é como eu, você deve ter facilidade em julgar, em olhar uma pessoa e dizer, será que é confiável? Você luta com essas dificuldades? A pessoa pisou na bola uma vez, você já fica meio assim, será que vai de novo? Será que eu confio? Deus nos desafia a corrermos risco, confiando na possibilidade da restauração daquela imagem e semelhança com Deus que todo ser humano tem.
Sabe aquela pessoa que te desapontou no trabalho? Eu não estou dizendo para você ser ingênuo, mas eu estou dizendo, por que não dar uma nova oportunidade? Todos nós precisamos de uma nova oportunidade, não é verdade? Dentro de casa, com o nosso cônjuge, com nossos pais, com nossos filhos, não é assim? Nós não estaríamos aqui se Deus não nos desse uma nova oportunidade de novo. Não é assim? Você está lembrando de alguém que está precisando de uma nova oportunidade? Sabe, nós precisamos como comunidade receber pessoas que negaram a fé, que se afastaram, pessoas que andaram por caminhos que não agradam a Deus, e a gente sabe disso, e elas sabem disso, mas por alguma razão elas escolheram esses descaminhos. O desafio da comunidade cristã, dessa família de Deus que é a igreja, é abraçar essas pessoas de volta, como Paulo está falando. Abrace Onésimo. Ele faz até um trocadilho. Onésimo significa útil. E ele disse, ele era inútil, mas agora ele vai ser útil. Ele vai poder viver de fato o nome que ele tem em Deus. Você não está confiando no que a pessoa pode fazer. Esse é o pulo do gato. Eu estou confiando no que a pessoa pode fazer e pode ser, confiando no poder de Deus. Você quer confiar no poder de Deus? Estamos juntos. Você consegue lembrar de alguém? Você pode abaixar sua cabeça e orar por essa pessoa? Pedir que Deus estenda a sua mão sobre a vida dela nesse momento, onde ela está. Que através de palavras de alguém, de uma circunstância, essa pessoa se sinta amada pelo Senhor. Diga a Deus, me ajude a crer que o Senhor pode fazer algo novo na vida dessa pessoa. E agora a sua parte. Diga a Deus, me mostre como eu posso abençoar essa pessoa. Deus, o Senhor conhece cada uma dessas pessoas que foram levadas ao teu trono nesse momento. Estenda sobre a vida delas a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. E Deus, trabalhe no nosso coração, nós te pedimos, para que possamos ter um coração perdoador, um coração que aceita e que estimula as pessoas a crescerem e serem melhores. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Além da oportunidade de Filemão aceitar Onésimo, viver essa experiência, ele também teria a oportunidade para perdoar e pedir perdão a Onésimo. Ah, pastor, não gosto muito quando a mensagem é sobre perdão. Você precisa perdoar alguém? Você precisa pedir perdão a alguém? A nossa natureza pecaminosa faz com que nós firamos as pessoas que estão próximas de nós. E faz com que nós nos desapontemos com pessoas que estão próximas a nós. Principalmente a família, porque eles estão mais próximos ainda. É por isso que em casa dá tanta encrenca. Na casa de vocês não dá, né? Deve ser só na minha, que de vez em quando tem alguma coisa. Sabe, todos nós somos pecadores. E por causa desse pecado que habita em nós, às vezes nós ferimos pessoas que nós não queríamos ferir. Coisa triste ver um sepultamento em que o choro não é de tristeza pela partida da pessoa. O choro é de remorso, porque a pessoa partiu e o nosso relacionamento estava quebrado. Sabe, perdoar e pedir perdão deve fazer parte da rotina da vida de qualquer cristão. Amém? Está fraco, hein? Você acredita mesmo nisso? Amém? Sabe, você precisa perdoar alguém? Você precisa pedir perdão por palavras que você disse? Veja no versículo 18, o apóstolo Paulo diz, se ele, Onésimo, o prejudicou em algo, como é que aquele escravo fugiu? Roubando. Ele não tinha como. Como é que ele ia pagar os gastos da viagem para Roma?
Ele sai de Colosso e vai para Roma como? Ele deve ter roubado antes de fugir. E imagina a imagem de Filemão recebendo de volta um escravo fujão e não matando, e não colocando uma gravação na testa dele. Imagina o que os donos de escravos da cidade falaram de Filemão. Ele é um frouxo. Os outros escravos devem ter dito, eu acho que eu posso fugir também, né? Que não vai acontecer nada comigo. Depois eu volto falando de Deus e dando uma de santarrão. É interessante porque nós somos responsáveis pelos nossos pecados. É isso que a palavra está nos ensinando. É isso que Paulo está ensinando a Filemão, é isso que Paulo está ensinando a Onésimo. Ele podia ter ficado com ele lá, mas ele diz, não, vai lá, você tem um passado a ser resolvido. Tem pessoas que precisam ouvir de você, me perdoe. Eu feri você, eu magoei você, eu desapontei você. Você precisa reparar alguma coisa. É interessante porque não dá para só olhar para frente. Nós temos que caminhar sim, olhando para frente. Mas não adianta, se eu não resolvo o passado, eu continuo caminhando com aquelas bolas de ferro presas nas minhas pernas. Porque toda vez que eu encontro aquela pessoa, que aquele assunto vem à tona, o fantasma cresce e começa a me assustar. Filemão precisava ter um coração disposto a perdoar, para ter essa experiência, para aproveitar essa oportunidade que Deus colocou diante dele. A fuga de um escravo, ele lá numa outra cidade, com milhões de escravos, ele vai encontrar justamente Paulo, que foi o mentor dele, e ele se converte, e agora ele é discípulo, ele está servindo a Deus, e agora Paulo lembra de Filemão e diz, agora está na hora de você voltar lá e acertar teu passado. Que oportunidade incrível! A vida está trazendo para você alguma oportunidade para perdoar? Não deixe ela passar. A vida está trazendo uma oportunidade para pedir perdão? Não deixe essa oportunidade passar. Vamos dizer juntos o Pai Nosso? Vamos lá, eu vou colocar na tela, assim todos vamos dizer igual. Vamos lá? Vamos lá. Vocês devem orar assim, disse Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tem um parâmetro, tem um padrão. Perdoar como? Deus nos perdoou. Pastor Marcos, domingo passado, pregou sobre isso. Aquele homem que devia muito foi perdoado e encontrou alguém que lhe devia alguma coisa. E ele disse, não perdoo. E aquele homem sofreu as consequências dessa atitude sem misericórdia quando ele tinha experimentado toda a misericórdia possível. Como eu e você precisamos crescer nessa dimensão. Eu trouxe a sugestão de 2 livros. Caso você não tenha, eu sugiro que você leia. Eu pedi ao pessoal da nossa livraria para ter esses livros à disposição. As 5 linguagens do perdão, de Gary Chapman, e O Poder Restaurador do Perdão, de George Foster. 2 livros que podem ajudar você a desenvolver essa competência, essa capacidade na vida cristã, que com a ação do Espírito Santo trabalhando na sua mente, no seu coração, você vai conseguir aproveitar essa oportunidade para perdoar e pedir perdão. Um pastor muito querido, que eu amava muito, João Falcão Sobrinho, já falecido, ele fez uma afirmação e eu guardei comigo. Ele diz, o perdão alivia e elimina a dor da ofensa, ao contrário da vingança, que a revive e agrava. A vingança nivela o agredido ao agressor. O perdão nivela o homem ao seu Criador. A escolha é nossa. Lê de novo. Agora só você e Deus.
E deixa essas verdades penetrarem no seu coração. A escolha é nossa, é minha, é sua. Sofre mente, corpo, alma, quando o ressentimento toma conta do coração. É uma escolha. Perdoar é uma escolha. E é pela fé que nós perdoamos. Porque existe o risco daquela pessoa não valorizar o perdão que está sendo dado. Pedir perdão é uma escolha. E nós fazemos isso pela fé. Porque nós corremos o risco da pessoa dizer, não te perdoo. Mas você fez a tua parte. A partir daquele momento, o assunto não está mais com você. O assunto está com a pessoa. Aleluia! Aquela pessoa tem algo para resolver na vida dela, porque comigo está resolvido. A vida é cheia de oportunidades. Eu não tenho problema nessa área, porque assim, quando a pessoa faz alguma coisa contra mim, é como se ela tivesse morrido. Não falo mais o nome dela, não falo com ela. Você é réu de morte quando faz isso. Você matou emocionalmente a pessoa dentro de você. Não se iluda, você vai sofrer as consequências disso. Você colocou para baixo do tapete o problema. Existem pessoas que começam a caluniar, falar mal do outro o tempo todo como uma parte de vingança. Você vai ficar azedo. O veneno que você está jogando, ele vai envenenar o seu coração. Eu virei a página. Para mim, está perdoado, mas eu não falo com essa pessoa. Quando eu vejo a pessoa, o meu coração fica efervescendo. Não se iluda, você não perdoou. Você racionalmente está dizendo, não vou mexer mais nesse assunto. Esse assunto eu coloquei numa caixinha, está lá em cima do armário, eu não abro aquela caixinha. Mas dia menos dia, aquela caixinha vai cair, porque o gato vai jogar lá para baixo. E ela vai abrir. E você vai descobrir que teus sentimentos estão podres dentro daquela caixa. Pastor, é muito fácil. Eu fui abusado pelo meu pai. Eu sofri violência do meu marido. Existem dores e perdas na vida que são gravíssimas. No mundo tereis aflições, faz parte. Mas a gente não fica aí. Jesus termina essa afirmação dizendo, mas tenha bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. Como eu venci, você pode vencer. É um processo. Você precisa aproveitar essa oportunidade para perdoar ou pedir perdão hoje à noite? Não deixe as oportunidades passarem. Porque se você não consegue perdoar ou pedir perdão, vai ser difícil você ter um coração grato. Porque você vai estar sempre cobrando alguma coisa que a vida lhe deve. E mais cedo ou mais tarde, Deus vai entrar como parte da culpa desse processo, dessa dificuldade. Não deixe o seu coração ficar ressentido. É interessante que o apóstolo Paulo, no versículo 19, ele diz, eu escrevo de próprio punho. E ele diz, tem uma dívida lá do Filemão com você, do Onésimo com você? Tranquilo, eu pagarei. Ponto. Manda o Pix aí que a gente já acerta. Aí ele diz assim, agora, não sei se eu vou precisar fazer transferência para você, né? Porque afinal de contas você me deve a sua própria vida. Eu não nasci para... Eu não pedi para nascer. Algum pai já ouviu isso de um filho? Eu não pedi para nascer. Algum filho aqui já disse isso para pai e mãe? Eu não pedi para nascer. É verdade, ninguém pediu para nascer. Mas olha, o ser humano é o filhote mais frágil da natureza. Se não fosse paparicado pela mãe, pelo pai, pelos avós, naqueles primeiros meses de vida, morria a míngua. A maioria dos filhotes nasce e já está de pé. O ser humano demora mais de ano para conseguir ficar de pé e olha lá como fica de pé. É verdade, você não pediu para nascer.
Mas você só está vivo porque alguém pagou um alto preço. Aquelas madrugadas. Quando alguém pergunta se a gente não sente saudade de ter bebê em casa, a piada que nós temos lá em casa é disso: sinto saudade sim, mas uma saudade tão descansada. Tão descansada. Nós estamos com nossos netinhos em casa. Que privilégio, que bênção, que oportunidade que Deus nos deu de tê-los, ter minha filha, meu genro e os netinhos em casa. Claro que os netinhos, né? E eles vieram, que tem que trazer as crianças. Mas quando eles estavam acordando de madrugada e tal, eu e eles estávamos dormindo no nosso quarto. É uma saudade descansada. Mas sabe, o ser grato a Deus pelas coisas que aconteceram no passado, pelas experiências que eu vivi, faz muita diferença. E é isso que o apóstolo Paulo está trabalhando com Filemão. Diz: Filemão, você está sendo desafiado a fazer um negócio complicado, difícil mesmo. E bem-vindo à vida adulta. A vida adulta não é simples. Já descobriu isso? A vida adulta é complexa. Mas ele diz: mas olha, seja grato porque a sua vida existe porque alguém cuidou de você. E você vai cuidar dessa situação e outras pessoas vão ser abençoadas pela sua maneira de viver. Quando eu estava preparando esse sermão, eu me lembrei de Romanos 13:8. Vamos dizer juntos, vai aparecer aqui na tela, Romanos 13:8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Eu não pedi para nascer. Então seja grato aos seus pais porque eles deram vida a você. Faz tempo que você não diz aos seus pais quão grato você é por eles terem cuidado de você quando você era criança, pela maneira como eles criaram você para que você se tornasse esse adulto que você é hoje, esse jovem que você é hoje. Faça isso. Aproveite enquanto eles estão vivos. Senão depois você vai ter que levar uma cartinha lá no cemitério. Vai ser mais significativo se eles estiverem vivos, com os olhos lacrimejando, dizendo: obrigado, meu filho, minha filha. Porque é assim, pai e mãe é assim, né? Filho cresce e continua sendo as crianças. Eu chego em casa e digo: ei, as crianças já ligaram hoje? Tudo marmanjo com filho, mas não adianta, no coração da gente é a criança. Quem sabe o que você está pensando, dizendo: pastor, o meu problema não sou eu, meus filhos não ligam para mim. Então ligue você. Se esse relacionamento é importante para você, ligue você. Quem sabe um dia eles amadurecem. E eles entendem como é importante fazer a manutenção desses relacionamentos. Se você é um filho ingrato, eu trago uma frase de Shakespeare, muito conhecida. Você vai encontrar na internet 500 autores para essa frase, mas é do Shakespeare mesmo. Mais aguçada do que os dentes de uma serpente é a ingratidão de um filho. Quem tem filho e filha sabe o que eu estou dizendo. Dói demais, dói demais. O apóstolo Paulo usa a sua posição de pai espiritual de Filemão para colocá-lo numa situação de desafio, para fazê-lo ir além do que ele já ia. Filemão era um bom homem, a igreja funcionava na casa dele. Ele era um líder espiritual, um homem respeitado na comunidade. Paulo está dizendo: sai da zona de conforto. Eu quero puxar você um pouquinho mais para lá. Vamos lá, cresça. Você agora vai ter uma experiência, uma oportunidade de ser mais do que você imaginou que poderia ser. É uma oportunidade para servir por amor. Esse é o desafio. Que ele servisse aquele escravo fujão por amor. Versículo 20 diz: sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Aqueles discipuladores que estavam ali no batistério, estavam assim. Se você já levou algum discípulo seu para ser batizado, você foi desse jeito. Anima o coração da gente ver um resultado, ver a vida da gente tendo um impacto na vida de alguém, não é verdade? É isso que Paulo está falando. Servir a Deus é algo maravilhoso.
E é interessante porque Paulo fala para ele, diz, você me deve, faz isso, a minha expectativa é essa e tal, mas você vai fazer isso não por minha causa só. Existe uma motivação maior que vai nortear as suas ações. Qual é a motivação maior? 1 Coríntios 10, 31 nos diz, vamos ler juntos esse texto? Vamos lá? Assim, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu não vou servir no ministério infantil porque o ministro Diogo precisa de ajuda. Eu não vou servir lá na recepção externa do estacionamento porque os homens pediram para ir. Está certo você ter referências, líderes que inspirem você. Eu não vou cantar no coro porque o ministro Rodrigo precisa de ajuda. Não, porque se o meu foco é um ser humano, mais dia ou menos dia, o que esse ser humano vai fazer comigo? Vai me desapontar. Quando as pessoas começam a me elogiar muito, pastor, o senhor é uma bênção, isso, aquilo, eu costumo dizer, vai conversar um pouquinho com a Ed, ela mora comigo. Ela sabe quem eu sou. Ela lida com as minhas manias. Nenhum líder é perfeito. O que a gente quer é uma atitude de consagração correta na direção da glória de Deus. E é disso que o apóstolo está falando, cuidado. Ele diz no versículo 21, eu escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que você fará ainda mais do que eu lhe peço. Eu gosto muito de Paulo. Todas as cartas de Paulo têm um tom que aparece em todas elas. Sabe qual é? Sabe aquela pessoa que sempre dá uma palavra de encorajamento? Você conhece gente assim? Se você conhece pessoas assim, procure sempre conversar com elas pelo menos uma vez por semana. Elas não percebem que elas sempre, quando conversam com você, tem uma palavra para levantar você. É isso que Paulo faz aqui. Paulo sempre esperava o melhor dos outros. Ele está colocando um desafio gigante para Filemão. Gigante. Ele está quebrando paradigmas culturais para Filemão. Ele está colocando Filemão numa sinuca de bico, como a gente diz, na sociedade, porque culturalmente o que ele está fazendo é inaceitável. Ele faz tudo isso. Ele lembra que a motivação maior tem que ser a glória de Deus. Você vai fazer isso no Senhor. Aí ele vira e diz assim, mas olha, eu não tenho dúvida que eu sei que você vai fazer. Porque eu conheço você. Como nossos filhos precisam ouvir isso de nós. E não que eles tiraram a nota baixa. E não que eles não obedeceram, que eles não arrumaram a cama. E não que eles deixaram leite em cima do balcão quando eles se serviram de leite. É tão fácil nós, como pais, entrarmos no modo cobrativo, né? E claro, com uma boa intenção. Eu fui criado por um pai que, com uma boa intenção, se você trazia um boletim com 7, ele dizia, por que não foi 8? Você trazia 9, ele dizia, por que não foi 10? E a intenção dele era melhor, ele queria que fosse melhor, eu queria que eu me desse melhor. Mas o que eu ouvia é, não tem o que satisfaça. Às vezes é isso que nossos filhos estão ouvindo de nós. Não tem o que eu faça que agrade ou que seja suficiente para os meus pais. O apóstolo Paulo nos ensina a esperar o melhor. Versículo 20, ele usa uma frase que eu acho lindo, reanime o meu coração em Cristo. Ele queria que o comportamento de Filemão, a compreensão do desafio, a absorção daquele projeto de apoiar e receber de volta Onésimo, ele queria que aquilo fosse algo tão existencial para Filemão, que o Paulo, olhando de longe, ouvindo as notícias, disse, eu fiquei tão alegre, meu coração foi aquecido. Não é assim. Uma pessoa que você ama, quando consegue captar a visão, o que você está tentando fazer e se dispõe a fazer parte daquilo, não aquece o seu coração? Não anima o seu coração? Aí ele termina com mais 2 itens aqui. Se você vai para o versículo 22, ele diz, além disso, ele muda de assunto.
Ele considera que aquele assunto de Onésimo estava resolvido. Aí ele começa a terminar a carta dizendo, além disso, preparem-me um aposento, pois espero ser restituído a vocês em resposta às suas orações. Aí ele começa a falar sobre a importância de orações para que ele pudesse voltar. Paulo está na prisão. Ele nunca mais voltou, ele nunca mais saiu dali. Ele morre ali em Roma. E ele diz para aquele irmão, prepara aí um aposento, aquele quartinho do profeta lá, guarda para mim, dá uma lavada na roupa de cama, porque eu vou chegar lá, porque afinal de contas vocês estão orando. É a oportunidade de nós crermos que oração produz resultados. Você acredita nisso? Oração produz resultados? Vale a pena orar? Não é perda de tempo, não? Sabe, é interessante, o pastor Sérgio Queiroz fez uma afirmação que eu achei interessantíssima e eu compartilho com vocês. Ele diz, muitas vezes, Deus não nos dá respostas para as nossas perguntas, ou as nossas orações, como aconteceu com Paulo, ele nunca voltou para lá. Deus não nos dá respostas para as nossas perguntas, mas o silêncio do Altíssimo não significa insensibilidade ou sadismo, tampouco abandono ou desamor. Tem horas que Ele, Deus, só quer que saibamos quem é o nosso porto seguro e não para onde o barco deve navegar depois. Leia de novo. O texto é longo. E ele é muito profundo. Isso influencia toda a nossa postura com relação à vida. Eu quero respostas quando eu oro. E Deus sempre responde, sim, não e espere. Sempre. Todas as suas orações foram respondidas. Do mesmo jeito que você responde para os seus filhos. Sim, pode. Não, não pode. Espera um pouquinho, que agora não pode. Mas depois eu vou deixar. É assim que Deus lida conosco. Mas esse texto nos ajuda a entender que Deus está muito mais interessado em que você tenha segurança de que você está em boas mãos do que naquela resposta, naquela conta paga. Muito mais interessado em que você esteja com o coração em paz do que o emprego para aquela pessoa, do que a venda daquele imóvel, do que a compra daquele imóvel, daquele negócio fechado. Ele diz, isso aí é circunstancial, isso eu faço assim, ó, e está resolvido. Ah, mas para fazer com que o seu coração descanse em mim, confie em mim, não é assim. É um processo. É um processo, porque você foi feito à minha imagem e semelhança. Aí, enquanto eu preparava essa mensagem, Deus trouxe à minha mente aquele texto que é um dos meus grandes desafios. Eu sou uma pessoa muito agitada. Muito. Você não faz ideia de quão agitado eu sou. Aí ele sabe. Um dos meus maiores desafios é o que o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu tenho uma versão desse texto na linguagem popular. Assenta o facho e fica quieto. Gente, até para ter um tempo de oração, para mim é um desafio. Porque quando eu vejo, eu já estou planejando uma opção de coisas que eu vou fazer. Eu já tenho um trato com Deus. Quando eu estou orando e começa a vir ideias na cabeça, eu escrevo aquelas ideias. Então a minha conversa com Deus é toda interrompida, assim. Ele deve dar risada, porque ele sabe como eu sou. Eu disse, Deus, é o único jeito, porque se eu não escrever, eu vou ficar aqui pensando, eu não posso esquecer, e daí eu não estou mais falando com o Senhor. Aí eu vou lá e põe no papel. Aí eu coloquei no papel, pronto. Aí a cabeça sossega. Ficar em silêncio na presença de Deus, para ouvir a voz de Deus, ser ministrado pelo Espírito Santo, que desafio para mim. Eu sou muito agitado. E quando eu leio uma observação como essa, eu sou desafiado a dizer, tá bom. O Senhor está muito mais interessado em mim do que em todos esses assuntos que eu tenho para tratar com o Senhor. Essa é a essência. O grande desafio de Filemão era captar isso numa profundidade nova.
que independente do que os donos de escravos falassem, independente dos problemas que Onésimo pudesse trazer, independente do que ele sofresse dentro de casa com os outros escravos, com a sua família, Deus é Deus. E porque Deus é Deus, eu estou em boas mãos. Você consegue dizer hoje? Deus é Deus. E porque Deus é Deus, eu estou em boas mãos. Você acredita nisso? Diga amém. Ele fala dos cooperadores dele, e eu acho muito interessante que Paulo está preso numa prisão com os soldados romanos, da guarda romana, mas ele começa a falar de uma multidão. Como Paulo tinha dinheiro, ele tinha ofertas que chegavam, ele foi mantido preso porque estava na expectativa de conseguir receber um suborno para ele escapar. E como ele não pagou o suborno, naquela época acontecia isso, gente. Como ele não pagou o suborno, ele não conseguiu escapar da prisão. E é interessante porque ele podia ter ficado ali sozinho, ó vida, ó céus, ó azar, que vida miserável que eu tenho, Deus me abandonou. Podia. Mas não, ele aproveitou aquilo para evangelizar os soldados. Historiadores dizem que grande parte da guarda de César veio a se converter através daquilo. A força da igreja romana tem muito a ver com essa capacidade de evangelização que Paulo tinha, mas mais. Onésimo aparece como escravo, ele evangeliza, se torna um discípulo. E se você vê, no texto tem uma relação de líderes que cresceram, se desenvolveram e que estavam com ele lá. No meio da diversidade de uma prisão, esse homem continua sendo usado por Deus, para a glória de Deus, para abençoar pessoas. Próxima vez que você se sentir numa prisão, no vale da sombra da morte, faça uma oração dizendo: Deus, como que aqui eu posso abençoar pessoas, impactar vidas e fazer com que a tua glória apareça. Amém? Alguns desafios para nós. A vida cristã é cheia de oportunidades. Você acredita nisso? Qual a oportunidade que Deus está lhe dando hoje? Eu decido adotar alguém afastado da igreja. Dá trabalho. Você vai convidar 20 vezes para aquela pessoa vir num pequeno grupo, vir num culto. E pode ser que não venha, mas de repente tomar um café com você ela vai tomar, e você vai conversar com ela. Você aceita esse desafio de adotar alguém afastado da igreja? Quem sabe mandar agora uma mensagem pelo celular para essa pessoa. Hoje à noite você fazer uma ligação, durante a semana, dizendo: olha, estive no culto, orei por você. Orei por você lá naquele culto. Eu decido perdoar e pedir perdão. Quem sabe foi essa obra que Deus fez no seu coração hoje à noite. Eu decido, eu não sei como vai ser. Mas tá bom, eu libero. Porque quando eu perdoo, eu abro mão dos meus direitos. Basicamente é isso. E deixo que Deus cuide da pessoa. Não sou mais eu. Nós fizemos uma reforma na igreja, lá na Coutinho. O marceneiro, por um erro administrativo, recebeu todo o dinheiro dos móveis que ele ia fazer para o berçário. E ele fez? Claro que não. Você nunca paga tudo antes da pessoa entregar o que ele tem que fazer. Princípio básico de vida. Foi feito. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. O administrador da igreja estava desesperado, porque precisava daqueles móveis e ele não entregava, ele ia na casa do cara, o cara não estava, ele nunca estava, quando encontrava, ele prometia que na semana seguinte. Aí eu disse: hoje nós vamos resolver isso. 6 horas da manhã nós estávamos na casa do indivíduo. Aquele silêncio meio escuro, era tempo de inverno. Eu e o administrador da igreja sentado na porta dele. Deu 7 horas, acenderam a luz, abriu a porta e o cara saiu. Quando ele saiu, deu de cara com a gente, eu estava de pé no portão, eu e o administrador da igreja. Aí ele já começou a dar desculpa, conhece gente assim? Explicando o porquê ele não tinha feito. Eu disse: não, eu não vim aqui para ouvir suas explicações, nós já ouvimos muitas. Eu vim aqui só para fazer um anúncio. Aquele dinheiro que você recebeu não era meu nem dele. Aquele dinheiro era de Deus. Foram dízimos e ofertas que pessoas deram para construir aqueles móveis. Eu só vim aqui avisar para você que a partir de hoje nós não vamos voltar aqui. Nós não vamos mais cobrar de você o serviço pelo dinheiro recebido. Agora o assunto é entre você e Deus. Passe bem, tenha um bom dia. Entrei no carro e fui embora.
Semana seguinte, os 11 estavam lá. Deus é bom de cobrar. Melhor que eu. Sabe, perdoar e pedir perdão é entregar aquela pessoa, aquela situação para Deus e dizer: Deus, faça o melhor. Deus não puniu, ele não teve um câncer, a mulher não morreu atropelada, não teve nada disso. Deus trabalhou no coração dele. Ele tomou vergonha e arrumou. Muitas vezes, quando nós decidimos perdoar, decidimos abrir mão dos nossos direitos, isso gera um mover de Deus na vida das pessoas que a gente não consegue explicar. Quem sabe a sua decisão hoje é perdoar alguém, é expressar gratidão, encorajar alguém que você não tem encorajado. Quem sabe a sua decisão hoje: eu vou começar a servir a Deus de alguma maneira mais específica. Eu decido cultivar uma vida de oração mais significativa. Quem sabe? Eu decido viver em comunidade e eu vou fazer parte dessa igreja, eu vou fazer parte desse corpo de Cristo, eu vou aceitar Jesus como meu Salvador, eu vou retornar para os caminhos do Senhor, mas eu quero que Deus esteja presente na minha vida e que eu tenha essa segurança que Deus é Deus, e porque Deus é Deus, eu estou em boas mãos. Você pode também se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Nós vamos ser muito gratos por isso. Deus abençoe a sua vida.